Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia! Mais uma semana chegando, de mãos dadas, é claro, com a graça de Deus. Tenha fé, será abundante na sua vida, na nossa vida. Hoje quero mandar aquele super abraço junto com as minhas orações para o Paulo Pereira, de Barbacena, Minas Gerais, o Tiago Torresan, de Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, Jean Francelin, de Itabé, São Paulo, Rosa Ferreira, de Betim, Minas Gerais, e a Mariana Pessoa, de Belo Horizonte. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Comecemos com a oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Amém. Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a respeito, e admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós iniciamos a nossa meditação do Evangelho a partir de Lucas, que continuará durante 3 meses até o final do ano litúrgico. O Evangelho de hoje fala da visita de Jesus a Nazaré e da apresentação do seu programa ao povo da sinagoga. No início, as pessoas ficavam maravilhadas, mas logo a seguir, quando percebe que Jesus quer acolher a todos sem excluir ninguém, as pessoas se rebelam e querem matá-lo. Impulsionado pelo Espírito Santo, Jesus regressa a Galiléia e começa a anunciar a boa nova do reino de Deus.
vai às comunidades, ensina nas sinagogas e chega a Nazaré, onde ele cresceu. Ele retorna à comunidade, onde participa desde criança, há pelo menos 30 anos. No sábado, como costumava fazer, Jesus vai à sinagoga para participar da celebração e levanta-se para ler. Escolhe o texto de Isaías, que fala dos pobres, dos presos, dos cegos e dos oprimidos. Isaías 61, versículos de 1 a 2. Este texto reflete a situação do povo da Galiléia no tempo de Jesus. A experiência que Jesus teve de Deus, Pai do amor, deu-lhe um novo olhar para avaliar a realidade. Em nome de Deus, Jesus se posiciona em defesa da vida do seu povo e, com as palavras de Isaías, define a sua missão. Primeiro, anunciar a boa nova aos pobres. Segundo, proclamar a libertação aos prisioneiros. Terceiro, restaurar a visão aos cegos. Quarto, restaurar a liberdade aos oprimidos e retornando à antiga tradição dos profetas. 5. Proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus proclama o ano jubilar. Na Bíblia, o ano jubilar era uma lei importante, inicialmente a cada 7 anos. Deuteronômio capítulo 15, Levítico capítulo 25, era necessária a devolução das terras ao clã original. Assim era garantida a sobrevivência das famílias. Também era necessário perdoar dívidas e resgatar pessoas escravizadas. Deuteronômio 15, versículo de 1 a 18. Não foi fácil celebrar um ano jubilar a cada 7 anos. Jeremias 34. Depois do exílio, decidiu-se realizá-lo a cada 50 anos, como está também no capítulo 25 de Levítico. O objetivo do jubileu era e continua a ser o de restabelecer os direitos dos pobres, acolher os excluídos e reintegrá-los na convivência. O jubileu foi um instrumento jurídico para retornar ao sentido original da lei de Deus. Foi uma oportunidade oferecida por Deus para rever o caminho, descobrir e corrigir erros e começar tudo de novo. Jesus inicia sua pregação proclamando um jubileu, o ano da graça do Senhor. Depois da leitura, Jesus atualiza o texto de Isaías dizendo: hoje se cumpriu essa escritura que acabastes de ouvir. Assumindo como suas as palavras de Isaías, Jesus dá-lhes um sentido pleno e definitivo e se declara o Messias que vem cumprir a profecia. Esta forma de atualização do texto provoca uma reação de descrédito por parte dos que estão na sinagoga. Eles ficam escandalizados e não querem saber nada sobre ele. Não aceitam que Jesus seja o Messias anunciado por Isaías. Eles disseram: ele não é o filho de José? As pessoas não aceitam a proposta de Jesus. E assim, no momento em que ele apresenta o projeto de acolhimento dos excluídos, ele próprio é excluído. Para ajudar a comunidade a superar o escândalo e fazer compreender que a sua proposta fazia parte da tradição, Jesus conta 2 histórias bem conhecidas da Bíblia, a história de Elias e a de Eliseu. As 2 histórias criticam a estreiteza de espírito do povo de Nazaré. Elias foi enviado à viúva de Sarepta, 1 Reis, capítulo 17. Eliseu foi enviado para lidar com o estrangeiro da Síria, 2 Reis, capítulo 5. A preocupação de Lucas surge aqui porque quer mostrar que a abertura à tradição já vem de Jesus. Jesus tinha as mesmas dificuldades que as comunidades viviam no tempo de Lucas. Mas o chamado de Jesus não acalmou as almas, muito pelo contrário. As histórias de Elias e Eliseu produziram ainda mais raiva. A comunidade de Nazaré chega a querer matar Jesus, mas ele permanece calmo. A raiva dos outros não pode desviá-lo do seu próprio caminho. É importante observar os detalhes usados no Antigo Testamento. Jesus cita o texto de Isaías até onde diz: proclamar um ano da graça do Senhor. Ele não cita o resto da frase, que diz: e um dia de vingança do nosso Deus. O povo de Nazaré critica Jesus porque ele afirma ser o Messias, porque quer acolher os excluídos e porque omitiu a frase sobre a vingança. Eles queriam que o dia de Yahvé fosse um dia de vingança contra os opressores do povo. Neste caso,
A vinda do reino não teria sido uma verdadeira mutação ou conversão do sistema. Jesus não aceita esta forma de pensar. Ele não aceita a vingança. Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48. E diante dos penhascos da vida, vamos fazer como Jesus. Vamos passar adiante e seguir o nosso caminho. Hoje a igreja celebra Santa Rosália. Ela nasceu no ano de 1125, filha de um rico senhor. Vivia numa corte muito importante da época. E durante a adolescência, foi ser dama da corte da rainha Margarida, esposa do rei Guilherme I da Sicília. Porém, nada disso a atraía ou estimulava. Sabia que sua vocação era servir a Deus e ansiava pela vida monástica. Aos 14 anos, levando consigo apenas um crucifixo, abandonou de vez a corte e se refugiou solitária numa caverna. Ficava próximo do convento dos beneditinos, que possuía uma pequena igreja anexa. Assim mesmo, vivendo isolada, podia participar das funções litúrgicas e receber orientação espiritual. Os beneditinos puderam acompanhar e testemunhar com seus registros a vida eremítica de Rosália, que viveu em oração, solidão, penitência. Muitos habitantes do povoado subiam o monte, atraídos pela fama de santidade da ermitã. Vários milagres foram atribuídos à intercessão de Santa Rosália, como a extinção da peste, que no século XII devastava a Sicília. No dia 4 de setembro de 1160, Rosália morreu na sua gruta de Monte Pellegrino, em Palermo. O seu culto se difundiu enormemente entre os fiéis que invocavam como padroeira de Palermo. Deus realmente nos fala no silêncio. A vida de Santa Rosália nos confirma que a solidão pode ser uma forma privilegiada de encontrar-se com Deus. Num mundo marcado pelo movimento e pelo barulho constante, fica-nos o desafio de encontrar momentos de silêncio para a contemplação do mistério de Deus. Senhor, Pai de amor, pela intercessão de Santa Rosália, que despojaste de todas as vaidades vãs deste mundo, para nos dedicar inteiramente a uma vida de penitência e orações. Dai-me o espírito da piedade, oração constante, e que nos momentos de solidão e provações possa eu portar-me dignamente para poder um dia merecer os momentos felizes e eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana, se cuida e até amanhã.